Em um mundo dividido entre Lumoria e Umbralis, o equilíbrio parecia impossível. Lumoria, a terra da luz eterna, era um reino de glória e pureza, governado por aqueles que acreditavam que a luz era a única força digna de ser venerada. Seus templos brilhavam como faróis, e o céu era sempre claro, iluminado por uma estrela que nunca desaparecia. Por outro lado, Umbralis era envolto por trevas perpétuas, um reino onde a escuridão era considerada fonte de poder absoluto. Lá, o céu era negro, salpicado apenas por estrelas distantes, e as criaturas que ali viviam eram moldadas pela sombra, resistentes e tímidas. Entre esses dois reinos havia uma terra conhecida como Crepúsculo, uma faixa cinzenta onde os exilados e rejeitados de ambos os lados se refugiavam. Crepúsculo era um lugar sem sol e sem total escuridão, onde a luz e a sombra dançavam em equilíbrio frágil. Sarit Lumin nasceu ali, filho de refugiados que haviam escapado das imposições de Lumoria e Umbralis. Sua infância foi marcada pela dificuldade, mas também pela liberdade de questionar o mundo. Enquanto crescia, Sarit se destacava por sua curiosidade. Ele observava como a luz podia ser cegante e cruel em sua pureza, enquanto a sombra, apesar de assustadora, era acolhedora e protetora. Diferente de outros, ele não via essas forças como inimigas, mas como partes de um mesmo todo. A vida de Sarit mudou completamente quando, explorando as ruínas de um templo antigo, encontrou o prisma ambivalente. Este artefato brilhava e escurecia ao mesmo tempo, como se contivesse a essência de luz e trevas em perfeita harmonia. Ao tocá-lo, Sarit foi consumido por visões. Ele viu a deusa ambivalente, uma entidade que outrora governava o equilíbrio entre os dois reinos. Segundo as visões, a deusa havia sido dividida por aqueles que temiam seu poder, e sua essência fora selada em fragmentos espalhados pelo mundo. O prisma era um desses fragmentos, mas não apenas um objeto de poder, era um artefato vivo que se alimentava de quem usava. Assim que Sarit ativou o prisma, algo dentro dele mudou. Ele sentiu uma conexão inexplicável com a luz e a sombra, como se elas fluíssem por seu corpo de forma natural. Contudo, o prisma também atraiu a atenção de forças maiores. Em pouco tempo, emissários de Lumoria e Umbralis começaram a caçá-lo, acreditando que o artefato poderia decidir o destino da guerra. Sarit foi forçado a fugir, usando o poder recém-descoberto para criar barreiras de sombras reluzentes e campos de luz opressiva, enquanto sua alma começava a sentir os efeitos do prisma. Cada vez que usava o artefato, sentia-se mais vazio, como se algo essencial fosse arrancado de seu ser. Durante sua fuga, Sarit encontrou Eria, uma ex-general lumoriana que havia sido exilada por questionar os líderes de seu reino. Eria era uma guerreira disciplinada, mas cheia de culpa por ter servido cegamente a um regime que via a luz como a única resposta. Ao perceber o potencial de Sarit, ela decidiu ajudá-lo, acreditando que ele poderia ser a chave para mudar o mundo. Juntos, enfrentaram caçadores lumorianos e sobreviveram a emboscadas mortais, aprendendo a confiar um no outro. Eria ensinou Sarit a lutar, enquanto ele a desafiava a enxergar o mundo de forma menos binária. A jornada os levou às terras de Umbralis, onde encontraram Kenar, um estrategista sombrio conhecido por sua inteligência afiada e suas táticas implacáveis. Kenar, apesar de ser leal a Umbralis, era um homem que odiava o desperdício de vidas e buscava uma forma de acabar com a guerra sem destruir completamente Lumoria. Inicialmente, ele tentou capturar Sarit, mas ao ver o prisma em ação, percebeu que o poder de Sarit poderia ser a resposta que ele procurava. Relutante, Kenar se uniu ao grupo, formando uma aliança frágil com o objetivo de encontrar o coração do crepúsculo, onde a deusa ambivalente estava selada. Ao longo de sua jornada, o poder do prisma começou a revelar visões mais intensas e dolorosas.